Graça e paz, amados irmãos. Nós estamos aqui novamente. O propósito meu aqui é de concluir o estudo da carta aos Hebreus, que nós começamos lá em Caldas Novas. E nós vamos terminar então hoje aqui o último capítulo, como eu havia prometido para os irmãos. Nós fizemos uma viagem, precisei fazer uma viagem, por isso eu não tive condições de gravar a última parte do estudo, do livro aos Hebreus, da carta aos Hebreus, então estou fazendo hoje. Então, desde já eu quero pedir desculpa para os irmãos, devido a essa pequena falha que nós cometemos, mas o meu desejo é que Deus os abençoe, que Deus fortaleça e também que Deus edifique os irmãos em Cristo Jesus. Eu também quero dizer para os irmãos que o nosso canal mudou de nome, devido a uma falha técnica que houve, então precisamos fazer uma mudança no canal, E também lembrar aos irmãos que eu estou agora numa nova igreja, estou aqui em Presidente Prudente, então os irmãos continuem se inscrevendo aqui no nosso canal e também lá, no canal da Igreja de Caldas. Então, para nós é uma alegria muito grande ter os irmãos conosco novamente. Então, eu estou agora pastoreando a igreja de Presidente Prudente, e o canal que vai passar no meu canal pessoal, mas também passará a ter os vídeos e os estudos também no canal da igreja aqui de Presidente Prudente. Então, convido os irmãos que se inscrevam e compartilhem com outros irmãos, com outros amigos, e é importante que nós venhamos a divulgar mais a palavra do Senhor. Então, eu desde já desejo aos irmãos e aos nossos ouvintes aí um feliz ano novo, que Deus abençoe a todos vocês e que a vida de vocês seja grandemente enriquecida em Cristo Jesus. Então, sem mais delongas, nós vamos fazer a leitura do texto lá na carta aos Hebreus e fazer então a exposição final da carta aos Hebreus. Eu prometo aos irmãos que nós vamos continuar os nossos estudos de sexta-feiras às sexta-feiras. Eu estou só me programando, como eu cheguei aqui na nova igreja, eu estou conhecendo a nova igreja, eu estou ainda terminando de acertar algumas coisas aqui em casa, E assim que tiver tudo concluído, nós vamos começar também os nossos estudos nas sextas-feiras, como a gente fazia anteriormente. Então, os irmãos estão convidados novamente a participar conosco aí, nessas reflexões. Eu vou... na próxima semana eu vou escolher o livro, que nós vamos, o livro ou a carta que nós vamos estudar, e assim então depois eu passo a comunicar para os irmãos. Poderá ser um livro, poderá ser uma carta, ou poderá ser um tema, que nós vamos discorrê-lo ao longo das Escrituras Sagradas. Então, nós vamos então fazer a leitura do texto da carta aos Hebreus, capítulo de número 13, do verso 18 até o verso 25, e fazer então os estudos, o último estudo aqui na carta aos Hebreus. Então leamos a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quando vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha, logo vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, e que Deus nos auxilie com a ajuda do Espírito Santo. Oremos. Senhor, nós pedimos que a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua iluminação
nos conduza, Senhor Deus, para podermos compreendermos a Tua palavra. E também, Senhor, pedimos que o Teu Espírito aplique em nosso coração as verdades aqui apresentadas e nos dê a graça de Te conhecer mais e compreendermos a Tua vontade. Também abençoe os irmãos que estão nos assistindo, Senhor, que a Tua graça esteja sobre a vida deles e que eles sejam elevados espiritualmente mais e mais ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo, de toda a Tua obra em nossa vida. E pedimos a Deus que a Tua palavra conforte, console, encoraje, anime e fortaleça esses corações. Permita ao Teu servo ser fiel na exposição da palavra e também na aplicação da mesma. Senhor nosso Deus, precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. E precisamos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua verdade. Seja com cada um de nós, ó Deus, nós oramos e suplicamos essas bênçãos no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso amado Salvador. Amém. Amém. Amados irmãos, só para nós relembrarmos, a carta aos Hebreus, nós não temos certeza de quem escreveu a carta. Tem estudiosos que acreditam que quem tem escrito seja o apóstolo Paulo, tem alguns que acreditam que seja Apolo, alguns acreditam que seja Barnabé, e aí tem uma série de discussões a respeito da autoria. Então, o que nós podemos aprender é o seguinte, que, como alguém já disse no passado, né, e acredito ter sido Agostinho, se eu não estiver enganado, ele disse que só saberemos quem escreveu a carta aos Hebreus quando nós estivermos na glória. Então, antes disso, vai ficar uma interrogação, né? Quem foi que escreveu? Então, nós não sabemos claramente. Mas o texto demonstra que a pessoa que escreveu, ela conhecia Timóteo, que foi discípulo de Paulo, né? Então, a pessoa que escreveu era próxima de Timóteo, tanto é que aqui no final da carta, ele diz que quer ir ver esses irmãos que estavam lá, esses irmãos judeus, né, que acredito eu que estavam na Palestina, né? Então ele queria ver esses irmãos, e ele fala de Timóteo, que se ele for, ele vai levar Timóteo com ele. Então Timóteo, nós sabemos que foi um discípulo muito próximo de Paulo. De alguma maneira a gente sabe que a pessoa que escreveu a carta, ela é uma pessoa que conhecia tanto Paulo quanto Timóteo e tinha um conhecimento muito grande das verdades bíblicas a respeito do Antigo Testamento. Então nós não temos aqui uma certeza, né, de quem é que escreveu a carta, né? Então é importante dizer isso. Mas o público que ele escreveu, como nós já falamos anteriormente, em outros momentos, né, era um grupo, na sua maioria, formado de judeus, e tudo indica que por causa de pressões, perseguições, ou algum tipo de problema que esses irmãos estavam enfrentando por causa do cristianismo, eles estavam pensando em voltar para o judaísmo. Porque se era um grupo de judeus convertidos, naturalmente, eles tinham familiares, tinham amigos que ainda estavam no judaísmo. E, naturalmente, eles poderiam ser influenciados ou pressionados a voltar novamente ao judaísmo. E, naturalmente, eles iam de novo adotar aquelas práticas que os judeus faziam no Antigo Testamento, como sacrificar animais, né, a importância do sacerdote. Então, todo aquele cerimonial que o Antigo Testamento requeria, é bem provável que eles estavam pensando em voltar para essa prática, né? Então, o autor de Hebreus, como um pastor zeloso, um pastor que ama as ovelhas, que estava preocupado com as ovelhas e a situação espiritual deles, o que ele faz? Ele escreve uma carta de exortação. E nessa carta de exortação, ele faz uma exposição da pessoa e da obra de Cristo, e mostrando que tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento se cumpriu em Cristo Jesus. E que agora os crentes em Cristo não precisam mais de um sacerdote da ordem de Arão, eles não precisam mais agora de fazer sacrifícios como faziam no Antigo Testamento, ou seja, tudo isso encerrou. Uma vez que Cristo veio e cumpriu então tudo aquilo que o Antigo Testamento havia então prometido e apontado também, então o que acontece aqui? Eles não precisam mais disso, eles têm agora Cristo Jesus. Eles não precisam mais de profetas, eles não precisam mais de sacerdotes, eles precisam agora de Cristo e somente de Cristo, porque tanto os profetas, como o sacerdócio, como a realeza, né, como todo aquele seu
cerimonial que era feito no Antigo Testamento estava apontando para Cristo, com a vinda de Cristo e a obra de Cristo consumada, então já não havia mais necessidade daquelas coisas. Então o autor de Hebreus, ele exorta a igreja dizendo, olha, vocês não devem voltar para aquilo que é inferior. Cristo é superior, é a revelação máxima da parte de Deus. E aí então ele vai mostrar a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés, sobre Arão, sobre Melquisedeque, né? Então ele vai mostrar a grandeza de Cristo, a supremacia de Cristo, a glória de Cristo, e pegando textos do Antigo Testamento e mostrando para a igreja que se cumpriu tudo aquilo em Cristo Jesus. Então agora eles têm Cristo como sumo sacerdote, eles têm Cristo como o profeta que Deus então fala por meio da boca dele, eles têm Cristo como o rei, aquele que reina, que governa, né, que dirige o seu povo de acordo com a aliança eterna de Deus. Então ele está exortando o povo que se eles se afastarem do Evangelho, eles estão se afastando de Cristo. Se eles abandonarem o Evangelho, eles estão abandonando a Cristo Jesus. Se eles abandonarem a mensagem que eles receberam e que eles creram, é a mesma coisa que abandonar a Cristo Jesus. Naturalmente, irmãos, isso é um alerta para nós também como crentes. Tem hora que nós nos apegamos ao tradicionalismo. Deixa eu dizer aqui uma coisa, tradicionalismo é uma coisa, ser tradicional é outra, não é? Então temos que tomar cuidado com isso. Ser apegado a coisas rudimentares, isso é pecado. Mas ser apegado a boas coisas, a boas práticas, então isso não é problema nenhum. Por exemplo, né, a prática da oração, a prática do jejum, né, a prática da comunhão com os irmãos, então isso é bíblico, isso nós devemos manter. Né, mas costumes que muitas vezes são perigosos, isso não é algo bom. Né? Manter só uma religiosidade, não uma fé verdadeira em Deus, isso é perigoso. Então isso o judaísmo propunha, né? Você apegar aos rituais, né? As práticas cerimoniais, e muitas vezes se apegarem a isso e esquecer de Deus, e que lá no Antigo Testamento todo aquele cerimonial, toda aquela prática estava apontando para Deus, revelando algo de Deus, como a misericórdia, como o amor, como o juízo, como a justiça de Deus, né, como a exigência de Deus com relação ao pecado, mas também como a misericórdia e a graça de Deus que nós encontramos quando nós olhamos também para aqueles cerimoniais. Então, nós podemos nos apegar a ritos e esquecer que esses ritos estão apontando para alguém maior, que é Deus. Então, é aí que começa o chamado tradicionalismo. Se apegar a ritos só porque a gente gosta daquilo. Então, temos que tomar cuidado com essas coisas, não é? Mas no final da carta aos Hebreus, o autor de Hebreus, ele demonstra algo muito importante. Primeiramente, ele demonstra a humildade e ele demonstra também que era um homem de oração, porque ele fala assim no verso 18 e no verso 19, ele diz assim: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Então, observe os irmãos que, primeiramente, ele fala assim: orai por nós. Ele era um líder. Ele foi um homem chamado por Deus para pastorear, para doutrinar, para discipular, para orientar uma igreja. E ele escreve uma carta muito profunda a respeito de Cristo Jesus. Ele está preocupado com o bem-estar da igreja, ele está preocupado com a vida espiritual da igreja. Ele quer que a igreja olhe para Cristo, ame a Cristo, compreenda que Cristo é tudo para ela. Cristo é o ponto mais alto da revelação de Deus e nós temos que olhar para Cristo Jesus. Então, ele quer conduzir esta igreja a Cristo. E ele escreve uma carta exortando, e é claro que há momentos na carta que ele usa bastante, vamos dizer assim, ele é bastante duro com a igreja. Como ele chama a igreja muitas vezes de imatura, né, de meninos, de uma igreja que deveria ser mestra, mas agora ela está precisando voltar novamente ao leite materno. Então, há momentos que ele fala de maneira muito dura com a igreja. Mas ao mesmo tempo que ele fala como um pai, ele também age como uma mãe, amoroso, né? Ele tem a preocupação de fazer isso para trazer a igreja novamente a Cristo Jesus. E ele está tanto exortando de maneira dura e maleável, mas ele faz isso com amor, como um pastor que ama o seu rebanho e quer bem, né? O seu rebanho, quer que o seu rebanho seja edificado, cresça
no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Mas observe que este homem, ele é um homem humilde, porque ele diz, orai por nós. Então, mesmo tendo o conhecimento que ele tinha, e é por causa desse conhecimento que ele faz isso, né, e sendo quem ele era, ele não se coloca como um homem, vamos dizer assim, impecável, né, como um homem que alcançou uma perfeição que agora ele não erra mais, ou se coloca num ponto como se ele fosse maior do que os crentes da igreja da qual ele escreve. Não. Quando ele diz orai por nós, ele também demonstra para a igreja que ele é um homem que tem, vamos dizer assim, a necessidade de orar e de receber a oração da parte dos irmãos, assim como todos os pastores. Nenhum pastor é um homem imortal ou um homem perfeito, um homem que consegue fazer tudo, não. Os pastores têm limitações e eles precisam reconhecer isso. São homens que choram, que riem, são homens que, vamos dizer assim, eles gostam de presentear e gostam de ganhar presentes, né? Eles também sentem dores, eles têm medo, têm dificuldades que eles têm que lutar no dia a dia. Então, são homens como qualquer outro homem. É chamado por Deus, é vocacionado por Deus, é capacitado por Deus, sim, mas é um homem. Temos que lembrar que ao longo do Antigo Testamento, e mesmo no Novo Testamento, nós vamos encontrar esses homens, como o caso de Pedro e do próprio Paulo, que tinha medo, né? Tinha dificuldades, tinham que lutar consigo mesmo. Então este homem aqui não é diferente. Então ele diz, ore por nós, porque ele acabou de escrever uma carta, e num certo sentido uma carta pesada, mas ele diz assim, olha, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência. Ou seja, aquilo que ele fez, exortando a igreja, chamando a igreja ao arrependimento e chamando a igreja a voltar para Cristo, ele não fez por maldade, ele não fez por orgulho, ou por avareza, ou por um ato mesquinho, ou porque ele queria controlar a igreja, não. Ele fez isso com a boa consciência, entendendo que o que ele estava fazendo era a vontade de Deus. Há momentos, amados irmãos, que no ministério pastoral, o pastor, quando vai tratar de um problema com uma ovelha ou com a própria igreja, tem hora que fala firme, ou fala de maneira, exortando a igreja até de maneira dura, como Paulo fez quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, e não é fácil para um pastor fazer isso. Mas quando o pastor faz isso com uma consciência de que Deus chamou, de que Deus colocou no coração dele, por meio das Escrituras, aquela mensagem de exortação, ele faz isso com consciência tranquila, ele fará sim porque ele ama a igreja. Ele vai exortar a igreja com relação aos perigos do pecado, de abandonar a Cristo Jesus. Mas isso não é fácil fazer. Não é fácil fazer. Porque o pastor, ele é igual aos demais irmãos. É um homem pecador. Eu costumo dizer, e já ouvi isso, eu só estou repetindo aqui o que eu ouvi ao longo da história da igreja, que o pastor, ele exorta porque ele foi exortado por Deus. Ele prega exatamente aquilo que Deus pregou para ele primeiro, então depois ele vai e prega para a igreja. Ele não pode fazer um sermão encomendado por um irmão, ou por uma irmã, né, ou por um grupo na igreja. Ele tem que pregar de acordo com a vontade de Deus e sem apontar um indivíduo. Né? Então, nesse caso aqui, ele diz que ele faz essa exortação, né? Ele diz assim, estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Então, a preocupação dele era de ter sido fiel a Deus e fiel à igreja. E de todo o trabalho que ele fez de exortar a igreja, ele diz, olha, orem por nós, porque nós estamos com a consciência tranquila diante de Deus, em saber que o que nós fizemos por amor, fizemos porque essa era a vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus. Então ele diz, ore por nós. Era um homem humilde, que pede orações, porque ele precisa de oração. E tudo indica que era um homem de oração também. É um homem que carecia da graça, da misericórdia de Deus, da iluminação de Deus, para poder alimentar o rebanho de maneira adequada. E ele fez isso nessa carta, expondo a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, e tudo que Cristo fez por nós e que Cristo conquistou para nós na obra que ele fez sacrificial. Então ele diz, orai por nós. Ele diz, rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Observe que nós não sabemos onde ele estava, né? Se ele estava preso, nós não sabemos, se ele estava impedido por alguma coisa, nós não sabemos, mas tudo indica que ele queria estar
junto com os irmãos. Então veja que não era um pastor que está mandando uma carta e depois agora vocês leem esse vídeo. Não, ele manda uma carta de exortação, de fortalecimento, de corrigindo a igreja, mas ele quer estar presente com a igreja, ele quer estar junto com a igreja quando ele escreve a carta. Então, é mais ou menos assim, né? Não é alguém que ele escreve uma carta e fala assim, lê aí e se vira. Não, ele mandou uma carta, ele exortou a igreja, mas diz, mas eu quero estar com vocês. Eu quero estar junto com vocês aí. Então orem por mim. E faça isso incessantemente. Incessantemente. Então é um homem que ele é humilde. Ele está pedindo para a igreja orar por ele. Ele está demonstrando para a igreja que ele é um semelhante a eles. E ele quer, e ele deseja estar presente com os irmãos para quem ele escreveu. Então, um pastor, ele gosta das ovelhas e ele quer estar no meio das ovelhas. Isso é importante nós entendermos. Entenda uma coisa, o pastor não é aquele que vai resolver todos os problemas da igreja. Ele é apenas um instrumento de Deus para conduzir a igreja de acordo com as Escrituras, ensinar a igreja a compreender a vontade de Deus de acordo com as Escrituras. E é isso que esse homem fez. Não é ele que vai resolver, mas Deus pode usá-lo. Mas ele quer estar no meio da igreja, ele quer participar com os irmãos. Ele diz, olha, ore porque eu quero estar com vocês. Ele diz o mais depressa possível. Ele diz, eu quero ser restituído. Então, meus irmãos, tomando o exemplo desse pastor, eu também rogo aos irmãos que orem por mim, orem pela minha família, orem pelo meu ministério. Nós necessitamos que a igreja rogue e intercede por nós. Assim como é a função do pastor, é um trabalho prazeroso do pastor rogar, interceder pela igreja diante de Cristo Jesus, diante de Deus nosso Pai, mas também é importante que a igreja aprenda a orar pelos pastores, encorajando os pastores e recebendo as suas exortações e mensagens com amor e entendendo que um pastor verdadeiro, ele ama as ovelhas e ele tem como alvo conduzir as ovelhas a Cristo e alimentar as ovelhas da forma que Deus quer, ainda que algumas vezes isso seja difícil, porque lidar com o pecado não é fácil, com o nosso próprio pecado e com os dos outros não é fácil, mas é a vontade de Deus, e a maneira que nós vamos nos aperfeiçoando na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mas ele não para aí, no verso 20 ele diz assim, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoa em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então veja que ele está encerrando a carta, ele faz aqui como uma mensagem de despedida, ele diz, ora, o Deus da paz. Isso é importante, irmãos, isso é importante. A Bíblia diz que Deus é o Deus de paz, ele é a fonte da paz, e Jesus é chamado de, vamos dizer assim, o príncipe da paz, a fonte da paz. Muito bem, que tipo de paz nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de algo que, vamos dizer assim, que está no próprio coração de Deus. É uma paz que, como Paulo diz quando escreve Filipenses, é uma paz que excede todo o entendimento, todo o entendimento humano. Tanto é que essa paz é tão poderosa que, em momentos de dificuldades, de lutas, ela pode guardar o nosso coração e também a nossa mente em Cristo Jesus. É algo semelhante que nós presenciamos no Éden, antes do pecado, quando as coisas andavam tudo em harmonia. Não havia inimizade entre o homem e a mulher, entre o homem e Deus, mas tudo estava em paz. O homem, a criação, estava em harmonia. Ou então, como nós vemos lá em Apocalipse 21 e 22, a Deus presente no meio do seu povo e o povo experimentando da plena alegria e da paz de Deus no coração deles. Então, o autor diz o Deus da paz. A palavra paz, ela pode ser entendida, lá do hebraico, shalom, e a ideia ali então seria essa harmonia que há na Trindade Santa e que ela dispensa sobre o seu povo, promovendo em nós um coração quieto, um coração satisfeito e um coração alegre em Deus. Então ele diz, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus. E devemos lembrar os irmãos que nós temos paz com Deus por meio da obra de Cristo.
Paulo fala isso em Romanos, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É claro que a paz que Paulo está falando ali é uma paz que antes nós éramos inimigos de Deus e Deus nosso inimigo. Então, por meio da obra do Senhor Jesus Cristo, o que Deus fez? Nos pacificou com Ele e ao mesmo tempo derramou da sua paz, né, do seu contentamento, da sua alegria, da sua felicidade também em nossos corações. Então nós podemos experimentar isso mesmo aqui neste mundo perturbado. O crente, ele pode viver em harmonia com Deus, ele pode viver com um coração tranquilo, um coração quieto, porque a paz de Deus, ela controla o nosso coração e pode controlar o nosso coração e a nossa mente. Tanto é, amados irmãos, que isso é um fruto do Espírito, né? Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele fala sobre isso, né? Que o fruto do Espírito é amor, mansidão, domínio próprio, alegria. Paulo vai dizer sobre isso, né? Lá no capítulo de número 5, né? Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, observe, irmãos, que o apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito é paz. É paz. Então, o que o pecado traz? O pecado traz desarmonia. O pecado traz contenda. O pecado traz, vamos dizer assim, perturbação no coração. Agora, e quando nós somos salvos, transformados por Deus? Então, agora a paz de Deus passa a habitar em nosso coração por meio de Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Davi pecou, lá no Salmo 51, ele ficou perturbado. Muito perturbado. E quando a gente lê o Salmo 51, nós percebemos que Davi, ele entrou num estado de depressão. E ele diz que a situação dele, ele foi ficando doente com o corpo, porque ele fala que os ossos dele estavam sendo esmagados por Deus. Então ele entra num estado praticamente depressivo por causa do pecado. Mas quando ele confessou o pecado, quando ele abandonou o pecado, o que aconteceu? Deus restituiu novamente no coração dele a alegria do coração. A alegria do coração. Por quê? Porque a paz de Deus, ela nos cura também. Ela restaura a nossa saúde, ela restaura a nossa alegria, ela restaura a nossa harmonia interior. Muitos buscam isso, né? Mas o apóstolo Paulo diz que isso é um fruto do Espírito, é algo que o ser humano não pode promover por si só. Por isso, irmãos, e eu quero ser muito claro com os irmãos aqui, né? Por isso que quando a gente vai procurar um especialista, como por exemplo um psiquiatra ou um psicólogo que não é crente e que quer nos ensinar a resolver os problemas nossos de ordem espiritual, não vai funcionar. Por quê? Porque aquilo que pode calar o nosso coração, que é a paz de Deus, somente Deus é que pode fazer isso por nós. Isso é um fruto do Espírito, que nós podemos buscar. E se nós buscarmos isso, nós vamos experimentar disso. Então observe que o autor de Hebreus, ele diz assim que o Deus da paz que tornou a trazer Cristo dentre os mortos, né, nosso Senhor e grande pastor das ovelhas, pelo sangue, vos aperfeiçoe. Então é importante dizer que o Deus da paz, o que ele faz por meio de Cristo, então, né, ele trouxe Cristo dos mortos, ele está falando da ressurreição de Cristo aqui, né, é o Pai que trouxe, né, o Filho dos mortos, né, e ele fala nosso Senhor. Essa expressão é importante porque Cristo, sendo o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, Ele é aquele que nos comanda, aquele que nos dirige, aquele que nos guia, aquele que cuida da nossa vida, aquele que é Senhor absoluto de toda a nossa existência, né? Isso aqui é muito grandioso para nós. Ele diz, e não só isso, Ele também é o grande pastor, ou seja, é maior do que todos os pastores. A linguagem que o autor está usando aqui é para dizer o seguinte: olha, sobre todos os pastores, Cristo é o maior de todos. Tanto é que na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, se eu não estiver enganado, no capítulo 4, né, Paulo, ou melhor, o 5, né, Pedro chama Cristo de supremo pastor, para mostrar que ele está acima dos pastores. Ou seja, meu irmão, se o pastor humano falhar, Cristo não falha. Se o pastor humano não conseguir cuidar de todas as ovelhas, Cristo cuidará de todas as ovelhas dele. Ele é supremo pastor, ele é o grande pastor. Então ele diz, olha, Cristo grande pastor. Veja que de novo o autor de Hebreus chama a atenção da igreja
para Cristo Jesus. Para Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Nenhum pastor quer holofotes, nenhum pastor verdadeiro quer holofotes. Todos os pastores verdadeiros, eles querem conduzir as ovelhas a Cristo, e eles querem viver, eles querem pregar, eles querem ensinar, eles querem conviver com a igreja, de tal maneira que a igreja aprenda de Cristo Jesus e olhe para Cristo Jesus. Olhe para Cristo Jesus. Então é isso que um pastor verdadeiro faz. Ele cuida do rebanho de tal maneira que, por meio das atitudes dele, da palavra, das palavras dele, da ação dele, da maneira dele agir, ele quer conduzir o rebanho a Cristo Jesus, como o pastor daqui de Hebreus está fazendo. Ele diz, olha, o grande pastor, para dizer o seguinte, olha, Cristo está acima de todos os pastores. Ele está acima de Pedro, ele está acima de Paulo, ele está acima de mim, de todos os pastores, porque ele é maior, e ele cuida perfeitamente das suas ovelhas. Então, meu irmão e minha irmã, olhe para Cristo, ame a Cristo, deseje Cristo, ore para que Cristo use o seu pastor, e para que Cristo se revele por meio do seu pastor, que o seu pastor viva e ame a Cristo de todo o coração, e que ele possa, de alguma maneira, por meio da sua vida, das suas ações, ele possa exemplificar Cristo para vocês, por meio do ensino, que ele possa trazer a revelação de Cristo Jesus nas Escrituras. E é isso que o autor de Hebreus está fazendo. E para nós pastores, né, se algum pastor está me ouvindo, que nos esforcemos a viver, né, como imitadores de Cristo, para conduzir a igreja a Cristo Jesus, para que a igreja ame a Cristo, deseje a Cristo, e que por meio das nossas atitudes a igreja louve a Cristo Jesus. A Cristo Jesus. Então ele diz, olha, o grande pastor das ovelhas, pelo seu sangue da eterna aliança. E isso aqui é importante, irmãos, porque Deus só tem uma aliança com o seu povo. Aquilo que Deus fez no Antigo Testamento e que fez no Novo não são coisas diferentes. Embora lá no Antigo Testamento a administração fosse diferente, no sentido de que havia os sacrifícios, não é? Havia ali os sacerdócios, os profetas e todo aquele cerimonial, mas não era uma aliança diferente do Novo Testamento. O Novo Testamento, vamos dizer assim, ela se cumpre em Cristo Jesus e é administrada por Cristo Jesus, né, de maneira plena. Então ali se cumpre, mas a aliança é a mesma. Por isso que o autor fala que eterna aliança, ou seja, Deus fez uma aliança eterna com o seu povo e ele executa essa aliança no Antigo e no Novo Testamento, mas é a mesma aliança. Ela é nova no sentido de que Cristo agora, tudo aquilo que foi prometido na antiga aliança, então foi cumprido em Cristo Jesus. E Cristo então se mostra agora, e vamos dizer assim, ele amplia as bênçãos da aliança sobre o povo agora que vive no Antigo Testamento, melhor, no Novo Testamento. Nós podemos experimentar com mais profundidade as bênçãos da aliança eterna de Deus, porque Cristo veio e cumpriu tudo aquilo que tinha que se cumprir. Então, nesse caso, nós estamos até com uma vantagem do que os crentes no Antigo Testamento, né? Porque lá eles viram parcialmente os cumprimentos da aliança. Agora aqui nós temos ela praticamente completa em Cristo Jesus. Mas o ponto aqui é entender que Deus tem uma aliança, e essa aliança Ele promete ser o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso cuidador, aquele que nos ama, aquele que vai nos conduzir para todo bem, e principalmente para Ele que é a fonte de todo bem. Então o autor diz, olha, ele diz assim, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então veja, ele fala isso porque lá embaixo ele diz, vos aperfeiçoe. Ou seja, a palavra aperfeiçoar aqui é que vos complete, em todo bem. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, se você é uma ovelha de Cristo, Cristo está te aperfeiçoando. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade, talvez você esteja passando por um estado talvez depressivo, um estado melancólico, ou uma enfermidade que você está passando, ou uma frustração, ou alguma coisa que você perdeu, o seu coração não se calou ainda, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você é uma ovelha de Cristo, você também é uma ovelha de Deus. E todas as bênçãos da eterna aliança é sua. E dentro dessa eterna aliança, Deus te promete uma coisa: cuidar de você em todo o tempo.
Você não precisa andar desesperado, preocupado com o dia de amanhã, o que você vai comer, beber ou vestir. Você não precisa ficar com medo da morte ou algo parecido, ou com medo das tensões, né? Ou porque talvez seu candidato perdeu. Então você não precisa ficar com medo disso. Você precisa entender que você tem um Deus que cuida de você, um Deus que ama você, um Deus que te ampara, que prometeu estar junto com você todos os dias da sua vida. E por meio de Cristo Jesus, é este Deus que te pastoreia, que cuida, que alimenta, que ampara, que supre as suas necessidades, tanto físicas quanto espirituais. É um Deus que você pode recorrer a Ele e buscá-lo em oração, porque Ele vai responder. Por quê? Porque Ele fez uma aliança eterna com o seu povo em Cristo Jesus. E você faz parte dessa aliança. Você faz parte desse povo que Deus ama, que Deus cuida, que Deus ampara. E você é um filho de Deus agora. Ele te trata como um filho, Ele te ama como Cristo Jesus. Ele olha para você e Ele vê em você Cristo, o Filho dEle, e Ele te ama como Cristo Jesus. É importante dizer isso, que Deus agora nos ama. É por isso que Ele nos corrige, que Ele nos disciplina, que Ele nos abençoa, porque agora nós estamos numa posição muito superior àquela que nós estávamos em Adão depois do pecado. E até mesmo quando Adão, antes de pecar. Então, nós estamos em Cristo Jesus. Então, a aliança eterna, ela conforta o nosso coração. Porque se nós olharmos ao Antigo Testamento, nós vamos ver que todos os crentes do Antigo Testamento foram cuidados por Deus, foram amparados por Deus, e Deus estava sempre ao lado deles. E também do Novo Testamento. Então, mesmo que venham as crises, as dificuldades, lembre disso. Deus tem uma aliança eterna com você em Cristo Jesus. E nesta aliança, Ele prometeu ser o seu Deus, te amar, te proteger, cuidar de você, te amparar, te conduzir. E até em meio das dificuldades, Ele prometeu que você ainda pode experimentar de paz, de alegria, porque Ele é o seu Deus, Ele é que cuida de você, é Ele que te ampara, é Ele que te protege, é Ele que te alimenta, é Ele que te sustenta. O profeta Isaías, ele vai falar sobre isso, lá em Isaías capítulo 41, se eu não estiver enganado, e o verso 10, tinha isso. Isaías 41, verso 10 fala assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, Deus está cuidando de nós, e Deus nos protege, e Deus nos ampara em todo momento. Todos aqueles que pertencem a Deus, Deus os ampara. No capítulo 40 de Isaías, é dito assim: tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o vosso Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Então, assim Deus fará com você. Ele vai te pastorear, Ele vai te proteger. Com o braço poderoso dele, Ele vai cuidar de você. Jesus fala isso lá em João: eu sou um bom pastor, e o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. Ele diz: eu sou o bom pastor. E Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Ele diz que o bom pastor cuida das suas ovelhas. Então, meu irmão, minha irmã, mesmo diante das situações difíceis, lembra de uma coisa: você tem um pastor supremo, que é Jesus Cristo. E você tem Deus o Pai, que é também seu pastor. E você tem Deus Espírito Santo, que também é o seu pastor, o seu consolador, o seu amparador, aquele que está 24 horas com você, aquele que habita em você, e aonde você pode buscar forças nele para vencer qualquer tipo de situação que você talvez vier a enfrentar. Então não desanime, não tema, não perca a sua fé, não permita que o diabo te tente de tal maneira que você esqueça que Deus está olhando e cuidando de você. Não faça isso, mas olhe para as Escrituras, olhe para Cristo, o sacrifício que Ele fez por você, a humilhação que Ele passou por você, e tudo que Ele enfrentou por amor a você. E aí Paulo diz: aquele que não poupou seu próprio filho, não nos dará com Ele todas as coisas? Então, meu irmão, fique feliz por isso, porque você tem um pastor supremo que cuida de você, e Ele está te aperfeiçoando em toda boa obra.
Quando você ficar doente, não reclame, mas agradeça a Deus e peça sabedoria a Deus para você entender por que Deus está fazendo aquilo, o que Ele quer aperfeiçoar em você. Quando você passar por algum perigo, algum problema, alguma dificuldade que você talvez não gostaria e que você não compreende, você peça para Deus te dar sabedoria, entendimento para que você possa compreender aquilo e glorificar o Senhor, porque Ele está te aperfeiçoando, Ele quer modelar algo no seu coração, na sua vida que você precisa tirar daí. Então Ele vai usar situações e até problemas que nós não gostaríamos de enfrentar, não é? Pense num pai e numa mãe que tem um filho drogados. Pense num pai e numa mãe que tem um filho doente. Pense nos problemas familiares do dia a dia. O Senhor Jesus usa todos eles para aperfeiçoar você, para que você aprenda a fazer todo o bem que Ele quer que você faça. Talvez amar, talvez ser humilde, né? Talvez ser mais compassivo com os outros, misericordioso. Talvez você precisa mudar alguma coisa na sua vida, deixar de ser egoísta, avarento, talvez mentiroso, ser hipócrita. Então Deus, Ele quer tirar tudo isso de nós. Então Ele cria situações na nossa vida para que para nos aperfeiçoar em todo o bem, até que nós chegamos à imagem de Cristo Jesus. Então, meu irmão, aceite a disciplina, aceite as provações, mas se submeta a Deus. Faça como Pedro diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas o autor, ele continua, então, dizendo que vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dEle, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ou seja, então, Deus trabalha em nós de tal maneira que Ele quer nos conduzir a experimentar a vontade dEle em todas as situações da vida. Em todas as situações da vida, né? Então, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando hoje, mas eu vou dizer uma coisa para você. Essa luta que você está enfrentando hoje, é o Senhor Jesus que está usando ela para te aperfeiçoar em toda a vontade dEle. Em toda a vontade dEle em Cristo Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você importante, que esta luta que você está enfrentando hoje, o próprio Senhor Jesus já proveu para você um recurso, um meio, uma solução que você possa superar esse problema que você está enfrentando hoje. Então, meu irmão, não desanime, não fique depressivo, mas vá no seu quarto e ore, como o Senhor Jesus ensina os discípulos, né? Entra no teu quarto e o Senhor que vem em secreto te recompensará. Então fale com Deus, exponha diante de Deus as suas queixas, as suas dificuldades. O apóstolo Paulo também, quando escreve aos Filipenses, ele fala sobre isso, né? Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes, né, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas com orações e ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Busque ao Senhor, coloque o seu problema diante do Senhor, e Ele vai te fortalecer, e Ele vai te encorajar, Ele vai te dar uma solução. Não tenha medo disso, lembre que Ele é o seu pastor, Ele é o seu Pai, Ele te ama em Cristo, e por meio de Cristo, Ele te pastoreia em toda e qualquer situação. Não pense que o seu problema é maior do que os dos outros, ou é maior do que Deus, não é. E você pode enfrentar, confiando no Senhor Jesus Cristo, como seu pastor supremo. E aí, ele diz então que essa é a vontade de Deus, levá-los a experimentar tudo isso. E nos versos 22, aí ele diz, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre, amém. É importante, irmãos, que nós compreendamos uma coisa, que quando Cristo age em nós, o alvo dele é glorificar o Pai, e o Pai glorifica o Filho. E o Espírito glorifica o Filho e o Pai, e assim o Pai e o Filho glorificam o Espírito em nós. Então, nas situações da nossa vida, qual é o alvo de Deus? A glória dEle. Mesmo que a gente não compreenda, que a gente não entenda tudo, mas o que Deus está fazendo em nós? Está nos ensinando, está nos modelando, nos aperfeiçoando em todas as coisas, ensinando-nos o que é bom e a vontade dEle que é boa, e com isso Ele quer que o nome dEle seja glorificado. Então, ao invés de você murmurar, de você reclamar, de você lamentar,
de você talvez ficar desanimado, vá a Deus, fale com Deus e diga: Senhor, olha, eu não estou entendendo esse momento, para mim é difícil, mas o Senhor é o Rei de todo o universo. O Senhor comanda céus e terra e a minha vida. E o Senhor me chamou, me salvou em Cristo Jesus. Então, me dê sabedoria, me dê entendimento, me conduza na Tua palavra para que eu viva de tal maneira que, mesmo diante dessa situação, o Teu nome seja glorificado. Talvez seu filho não é convertido, ore por ele. Coloque-o nas mãos de Cristo. Talvez ele tenha algum problema que você não gostaria que ele tivesse, ore. Coloque esse problema nas mãos do Senhor. Lembre que o Senhor usa esses problemas para te levar a Ele e para ensinar a você a grandeza e o poder dele sobre todas as coisas. E aí ele diz que: rogo-vos ainda, irmãos, que suportais a presente palavra de exortação, tanto mais quando vos escrevi resumidamente. Então o autor diz: olha, não fiquem bravos com o que eu escrevi para vocês. Não fiquem sentidos com a maneira áspera até que eu falei com vocês. Não fiquem lamentando por isso, mas aceitem isso como palavra de Deus. E não só isso, né? Aceitem isso como palavra de Deus. E coloquem isso no coração de vocês e estudem isso e aprendam disso. Porque é a palavra de Deus, e é para o bem de vocês, e é para a glória do Senhor. E depois ele termina dizendo: notifico que o irmão Timóteo foi posto em liberdade com ele, caso venha, logo vos verei. Saudai a todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam, graça seja a vós todos. Depois ele conclui dizendo: olha, saúdem os vossos líderes, os irmãos da Itália saúdem vocês, Timóteo está pronto para sair da prisão, e se tudo der certo, nós vamos juntos aí com vocês. Então, meus amados irmãos, que Deus vos abençoe, que Deus vos fortaleça, que Deus vos anime, e abrace a carta aos Hebreus, ame a carta aos Hebreus, porque ela fala de Cristo. Ame a Cristo, desejem a Cristo, orem para que Cristo seja mais manifesto na sua vida, na vida do seu pastor, na vida da sua igreja, mas olhe para Cristo, ame as Escrituras, clame ao Senhor, até que vocês sejam formados à imagem de Cristo Jesus. Deus vos abençoe, Deus vos dê força e que Deus vos use na obra dele. Que Deus assim vos abençoe, meus amados irmãos. Até mais.